Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo e que nos reuniu nesse tempo aqui no Grupo Corações Ardentes e também no YouTube da nossa comunidade, através desse aprofundamento dos 10 mandamentos. Nós já vimos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós já vimos o segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. E agora o Frei vai falar sobre guardar domingos e festas e dias santos. E aí a gente acaba entrando muitas vezes num conflito. Essa missa eu tenho que ir ou não? É pecado eu não ir ou não? É pecado mortal ou não é? Que dia que eu tenho que ir? Que dia que eu não tenho? Já vai começando meio que a gente tem que ir à missa por amor, né? E a missa com vontade. Sim, por desejar. Amor, desejar. Quando começa essa conversa, mas eu tenho que ir, alguma coisa não vai bem, né? No nosso coração. Mas de qualquer forma, a igreja tem algo a nos orientar sobre isso nesse terceiro mandamento, né, Frei? Exatamente. Importante é entender um ponto importante. Na religião cristã, nós trabalhamos um elemento que é a vontade. Então, a vontade, o querer fazer. Um elemento básico para que haja pecado, o querer fazer o pecado. Então, a gente pensa, a gente consente e a vontade inclinada para. Um elemento básico para a fé, a vontade, o inclinar-se para a fé. Então, eu desejo viver a minha fé. O amor é uma vontade, eu quero amar. Eu tenho vontade de viver o amor hoje. Então eu tenho boas ações, bons comportamentos, vivo a fraternidade, a comunhão, o respeito mútuo. Então a vontade é importante para o cristianismo. Também em relação à fé é importante a gente ter isso. A pessoa tem que querer ir à missa, querer estar junto de Deus, querer guardar o domingo, querer guardar o dia santo. Hoje nós estamos meditando esse mandamento, né? Que fala do dia santo, do guardar o domingo e festa de guarda. Se você pegar na sua Bíblia, lá no início, onde fala desse texto, Êxodo 20, versículos 8 e 10 até 10º, você vai perceber que ele fala do 7º dia. Então guardarás o 7º dia. Né? E alguém pode me dizer, mas a Igreja Católica ensina errado, ensina o domingo. A Igreja Católica, para explicar os mandamentos, ela usa uma versão que Santo Agostinho preparou. Santo Agostinho comentou os 10 mandamentos. E ele preparou, organizou eles de um modo que ficasse bem didático. Então, quando alguém bater na sua porta falando que a Igreja Católica mudou a ordem, alterou alguma coisa, você fala assim, essa versão que a Igreja Católica é uma versão compilada, organizada na tradição de Santo Agostinho. Tem várias outras formas dos 10 mandamentos serem organizados, né? Enquanto texto, enquanto palavras, né? Talvez nem sempre da forma como está ali na mesma ordem, mas Santo Agostinho organizou para nós isso e a Igreja Católica adotou como padrão. Isso está lá no começo do artigo sobre os mandamentos, você pode ler no catecismo, tá bom? O Frei está reproduzindo o que está ali. Hoje nós falamos o terceiro mandamento, que é o guardar o 7º dia. Na versão que a igreja usa, guardar o domingo. O domingo porque é o dia do Senhor. Então, o judeu, o 7º dia é o sábado. O 8º dia é o dia do Senhor. Na tradição católica, o 8º dia é o dia da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana depois do Shabat. Ou seja, o primeiro dia depois do sábado, o 8º dia. Nós chamamos, ou domingo, né? O primeiro dia da semana. Então, é interessante a gente entender isso, só a nível de catequese. Tá difícil, mas dá para entender, né? Então, essas mudanças aí em algumas versões, até interpretações. Lá no Êxodo 31, o texto nos diz, bíblico, né? O 7º dia é sábado, repouso absoluto em honra do Senhor. O dia do Senhor, que para nós cristãos é o domingo, para o judeu é o sábado, é o dia de dedicação total a Deus. É um dia que você reserva para Ele, para as suas orações mais intensas, para a meditação, para a leitura da palavra, para a participação da Eucaristia, para a vivência em comunidade, para o descanso. A psicologia também entendeu
que é necessário que haja dias de descanso do trabalhador. A ciência também entendeu que a terra precisa produzir um tempo e descansar. O sabate, o 7º ano, era reconhecido na Bíblia desde a antiguidade. Produzia a terra 6 anos, no 7º ano ela descansava, não se plantava nada, para que ela pudesse mudar ali as suas composições químicas. É sabedoria tão antiga da história da humanidade que entra tão bem no Decálogo. Deus recomenda isso. Deus pede que haja o dia do Senhor. Um dia onde você se desliga de tudo que é corriqueiro e você se volta para Deus. Um dia onde você abandona aquilo que te afasta e faz memória dos grandes feitos do Senhor. Você medita a palavra e lembra a criação de Deus, lembra o processo criacional do Senhor. Criou o universo em 6 dias e no 7º descansou. Você lembra, por exemplo, as grandezas de Deus realizadas na história da salvação. Você se aprofunda na palavra. O dia do Senhor não é dia de churrasco. Não é necessariamente o dia do pagode. Não é o dia para você encher a cara. Se você tem um domingo hoje, o dia do Senhor, é porque a igreja conseguiu lá no passado esse dia para que você meditasse as coisas do Senhor. Antigamente a missa era raridade, não se tinha tanto padre. Lá na Idade Média, até mais atrás ainda, eram poucos padres e bispos. O povo muitas vezes andava horas para chegar até uma igreja. O dia do Senhor também tem esse sentido. É o único dia que as pessoas se dedicam inteiramente para isso. Você tem que andar horas para chegar até a igreja, vão. Né? Então é o dia determinado para isso. Quando que a gente peca contra esse dia do Senhor? Sempre que a gente rompe o sentido dele. Qualquer coisa que você for fazer que distorce o sentido dele. A gente quebra essa tradição do dia do Senhor, que é o dia da nova criação, da vida nova, da nova esperança, que é o dia para você renovar as suas forças, quando você faz o contrário de tudo isso. Quando você vai para o churrasco e fica mais cansado do que você estava, quando você fica mais estressado, quando você apronta, quando você usa esse dia para fazer qualquer coisa menos rezar, quando você falta à missa. Mas vocês trabalham de segunda a segunda? Trabalha de segunda a segunda, né? Tem muita gente que hoje em dia as empresas estão contribuindo para esse erro, que é dar uma folga durante a semana. Então a pessoa nunca coincide de ter o dia do Senhor, que é o domingo é o dia do Senhor. Nesse caso, vamos dizer que a pessoa, ela, sei lá, tem escala e ela estava trabalhando no sábado e no domingo. Como ela fazer para não descumprir esse mandamento? O preceito é o dominical. Então, o preceito da missa, o preceito da devoção, o preceito da igreja é o domingo. A pessoa conseguir participar da missa ao menos aos domingos, né? Então, ela tem esse preceito que é declarado. É o domingo, é o dia santo ali, é o dia sagrado. Se trabalha nesse dia, ao menos a missa tente participar. Ao menos da missa. Participe da celebração no sábado à noite, que já é domingo, ou no domingo. Para você não perder o preceito dominical. Com relação ao dia do descanso, você pode alternar, tudo bem, você tem que trabalhar, não tem outro jeito, não é? Então você pode alternar o dia do descanso, deixando ali o momento reservado para Deus, né? Mas o preceito é participar ao menos os domingos da Sagrada Liturgia. A igreja já abreviou a exigência. Não se exige que você fique o domingo todo rezando, mas ao menos que você participe da Santa Missa. Faça um propósito de caridade nesse dia, faça uma ação, faça uma boa ação, reúna a família, faça a sua oração, deixe um dia para Deus. E já deu a oportunidade do sábado Sim, ou do domingo? O sábado à também. noite, a partir das 18 horas, já é considerado as primeiras vésperas do domingo. Então a igreja ela entende que a partir das 17, 18 horas no sábado, já é domingo. Então a gente tem todo esse tempo aí para viver a experiência de fé até o domingo à noite. É necessário que nós tenhamos isso em mente, guardar esse dia de preceito, a Eucaristia. E a missa semanal vale? Ela é válida porque é a Eucaristia, mas não vale como preceito. Então eu não posso trocar a missa da segunda-feira pela do domingo. Eu trabalhei domingo, me deu preguiça de ir quando eu cheguei em casa. Eu não posso ir na da segunda justificando. Você perdeu o preceito dominical.
Agora, e a pessoa que cuida de um doente, que cuida de um enfermo, que talvez não tem condições, ou porque ela mesma está enferma? A igreja dispensa essas pessoas do preceito dominical. Então, se você, por impossibilidade maior, não consegue ir até a igreja entende isso e te dispensa. É como se você estivesse participando dela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a mãe doente em casa, não pode deixar sozinha, a igreja reconhece que ali a pessoa está fazendo uma caridade. Então, ela está em oração. Caso contrário, não. Mas ela pode, no caso, procurar a missa durante a semana. Isso. Para não deixar de receber Jesus Eucarístico. Ó, aqui também, Frei, na página 569, no número 2177, está dizendo assim, ó. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo que acabamos de viver, de Santa Maria, Mãe de Deus, de Sua Imaculada Conceição, Assunção, São José, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Isso significa que nesses são dias de preceito. A igreja tem, de acordo com o direito canônico, os dias que são preceito, além dos domingos. Todo domingo é dia de preceito. Não tem. Isso é indiscutível e não adianta dizer outra coisa, né? Nós podemos questionar o quanto quisermos, mas todo domingo é dia de preceito. E esses dias santos são dias de preceito. Alguns deles a igreja joga para o domingo exatamente para o povo não cair em pecado. É verdade. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, olha, vamos pegar aqui, Santa Maria, Mãe de Deus, cai 1º de janeiro. Então dá para você participar, que é um dia que ninguém trabalha. Assunção joga no domingo seguinte. Apóstolos Pedro e Paulo joga no domingo seguinte. Nós vivemos recentemente a Anunciação da Virgem Maria, que caiu num dia em que não poderia ser celebrado. Não me lembro agora o que é que foi, agora me falha a memória, mas nós acabamos vivendo dias depois para poder ir à Santa Missa também. Exatamente. Todos os santos também acontece isso. Todos os santos a gente não celebra mais dia 1º de novembro e joga para o domingo seguinte no Brasil. Então a própria igreja ajuda para que o fiel não fique em pecado constante. Ela está te ajudando para que você não esteja em pecado, porque a gente sabe que muita gente trabalha no dia 1º de novembro, por exemplo. Então acaba perdendo esse dia, né? Para não perder, no domingo já fica essa celebração. Mas a igreja conta que o domingo você não falta. E aí a questão é onde fica mais complicada, porque muita gente troca o domingo pelo churrasco. Troca a missa dominical pelo trabalho. Muitas pessoas falam, olha, eu não consigo ir à missa porque eu tenho meu trabalho, porque eu trabalho. Não substitui, tá bem? Então não tem outra forma, a não ser que seja necessidade grave, uma obrigação e que você não tenha condições. E ainda assim, se for a preferência pelo trabalho, também é pecado, porque você está dando preferência a uma coisa da terra, né? Uma coisa mundana, ao invés de dedicar o dia do Senhor. É catecismo da igreja, gostemos ou não, né? Nós não temos o que fazer nesse sentido. Como eu sempre digo, o legislador escreveu aqui e nós temos que obedecer. Se não estamos contentes, não temos muito o que fazer, não vai se confessa, não é? E aqui, olha, no parágrafo 2180, ele fala explicitamente sobre a participação obrigatória no domingo. A missa do domingo, ela é obrigatória a todo, não tem como você fugir dela. A não ser que tenha um pecado gravíssimo por caridade a outro, como, por exemplo, um enfermo, um bebê recém-nascido. Não tem como a mulher que teve bebê há pouco tempo sair do resguardo só para ir à missa dominical. Então a gente entende isso e a igreja dá essas brechas, né, no direito canônico, tá bom? O que mais? Outro ponto importante no dia do Senhor é a substituição do dia do Senhor. Porque muita gente trabalha no domingo e descansa no outro, né? Então fala assim, eu vou substituir esse dia. Na segunda-feira eu faço tudo. Você substitui em partes. Como eu disse, você substitui sim a oração, a leitura da palavra, o descanso, a meditação, porque descansar também é coisa de Deus, viu? Descansar também é sagrado, tá bom?
Não pense que não. É importantíssimo também. Mas no domingo nós temos como algo básico, sagrado. Nós não substituímos. Você vai fazer na segunda-feira muitas práticas de devoção, mas o preceito você perdeu. Nós vamos pedir para o Frei fazer uma oração agora e antes quero falar com nós mulheres que trabalham a semana toda e chega no sábado e no domingo, fica afundada no serviço, né? Limpando casa, lavando, passando, fazendo tudo e a hora que chega à noite, no domingo se dá conta que perdeu o horário da missa, né? Tudo é importante, mas domingo sem missa é semana sem graça, né? A gente já ouve dizer. Então, que nós mulheres também, né, não nos percamos nos trabalhos da nossa casa, que nós possamos buscar, em primeiro lugar, né, a nossa vida espiritual, o descanso em Deus, né, descanso lá na nossa casa também, mas não deixar ficar envolvida com tanto serviço que sempre tem, né, a gente sabe, e deixar de ir à missa no final de semana. Vamos aí nos colocando na presença de Deus e agora ouvir a oração do Frei. Ó Senhor, nós vos pedimos de coração contrito e humilde que nos perdoeis todas as faltas cometidas contra o dia santo estipulado pelo Senhor. Nós bem sabemos que desde o Shabat a Igreja guarda o dia santo, o dia consagrado a Deus. Especialmente no dia da ressurreição de Cristo com a nova aliança, nós vemos o momento em que o próprio Senhor nos pede que guardemos este dia para meditação, oração, contemplação das coisas e dos mistérios revelados por Ele. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que não valorizamos o seu dia sagrado. Perdoai todos os momentos em que trocamos o dia santo do domingo por outras coisas que nos afastaram mais do seu amor. Nós os pedimos também, Senhor, misericórdia por todos aqueles que não reconhecem mais o domingo como dia santo e não se esforçam por viver as suas orações, as suas preces, o preceito dominical. Olhai também por aqueles irmãos e irmãs que estão impossibilitados de viver este preceito. Curai suas feridas, sarai suas enfermidades, sustentai-lhes o corpo e a alma, conceder-lhes oportunidade para se aproximarem da Eucaristia no devido momento. Nós os pedimos, Senhor, para que não nos deixes cair na tentação de nos esquecermos que o seu dia sagrado deve ser guardado porque o Senhor o mereces, porque o Senhor deve ser adorado neste dia, porque o Senhor pede que vivamos momentos de meditação, de oração, de descanso em Ti e de experiência íntima com o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quanta bênção, né, gente? Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Sexta-feira nós vamos nos encontrar. E aí é um mandamento lindo, honrar pai e mãe. E aqui a gente escorrega muito. Então aguarda, tá bom? Aí no nosso próximo vídeo, sexta-feira, dia 14 de junho, honrar pai e mãe. Nós vamos pedindo que Deus nos abençoe para que debaixo da bênção e da graça dele nós possamos respeitar e viver cada um desses mandamentos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Anunciai o Senhor Jesus com suas vidas, meus irmãos. Permaneçam em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Não se esqueça de compartilhar, de clicar lá no joinha e de escrever o seu comentário sobre cada vídeo. É muito importante a sua participação. Paz e bem. Thank you.